Muito bom dia, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos para essa nossa primeira ação de formação nesse dia. Hoje, então, o nosso segundo dia das ações de formação da Semana Pedagógica Integrada. É uma alegria poder estar com vocês novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, nós vamos iniciar, agora pela manhã, nós iniciamos com uma ação de formação que vai se ocupar sobre o Comitê de Ética em Pesquisa. E, inicialmente, então, nós teremos as boas-vindas da nossa pró-reitora de pesquisa, a professora Flávia. Seja muito bem-vinda, professora Flávia. Obrigada, professora Eliane. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar, né, a iniciativa da Proem por essa semana pedagógica, com muitas formações aí interessantes, importantes. Agradecer também pela oportunidade, né, de incluirmos aí nessa semana de formação essa temática, né, para a gente conhecer sempre, né, estar sempre em contato, escutar, né, o Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos e agradecer muito, né, a disponibilidade, mais uma vez aqui, da professora Vanessa, do professor Michael, de estar hoje conosco, mais uma vez colocando, né, a importância do trabalho desse comitê para a nossa instituição, a contribuição desse comitê para a qualificação, né, cada vez maior dos nossos projetos de pesquisa, esclarecendo, né, dúvidas, colocando quais são os trâmites aí, né, burocráticos que muitas vezes assustam, né, a nossa comunidade, mas eu acredito que esses momentos eles servem sobretudo para colocar, né, a importância desses trâmites, né, para a nossa realidade hoje de pesquisa, né, e como o comitê ele vem nos auxiliar, ele vem nos qualificar enquanto instituição e enquanto projetos. Então, agradeço mais uma vez, professora Eliane e toda a equipe da Proem, agradeço muito, né, ao todo o comitê de ética e desejo, né, a todos e todos aí um excelente momento, né, de formação. Obrigada, professora. Muito obrigada, professora Flávia, pela sua presença, pelas suas generosas palavras. Obrigada à Pró-Reitoria de Pesquisa por estar participando, né, e estar trazendo informação e formação sobre essa importante temática, né? Então, eu só tenho a agradecer essa parceria e nós, do Departamento de Formação, estamos sempre abertos e à disposição para futuras parcerias, né, para esse trabalho integrado, né, que denota a indissociabilidade, né, entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Muito obrigada, então, professora Flávia. Então, nesse momento, eu apresento a vocês, então, hoje nós temos a nossa colega professora Vanessa e o nosso colega professor Michael, que vão estar conosco, então, falando sobre o Comitê de Ética. A professora Vanessa, ela é doutora em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Ela é graduada em enfermagem e obstetrícia pela Universidade de São Paulo. Ela é especialista em educação profissional de jovens e adultos. Ela é docente do Instituto Federal Santa Catarina, IFSC, Campus Florianópolis. A professora Vanessa é líder do grupo de pesquisa de epidemiologia e promoção de saúde do IFSC. Ela tem experiência na área de saúde coletiva, epidemiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: transtornos mentais, tecnologias de informação em saúde, estatísticas e indicadores de saúde, enfermagem, populações em vulnerabilidade social e alternativas à transfusão de sangue. Então, seja bem-vinda, professora Vanessa, e apresento também a vocês o nosso colega, professor Michael Ramos Nunes. O professor Michael, ele possui mestrado em Química pela Universidade Federal de Pelotas e doutorado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na área de Físico-Química de materiais. Ele tem experiência em tecnologia
de elastômeros e físico-química da superfície, com ênfase em desenvolvimento de materiais com superfícies ativas. Trabalha com síntese e caracterização de nanomateriais, com nanopartículas e nanocápsulas, com ênfase em processos biosintéticos e no desenvolvimento de materiais híbridos obtidos pelo método Sol-Gel. Ele também atua nas áreas de filmes biopolimétricos, nanocompósitos com propriedades ativas. Então, seja bem-vindo, professor Michael. Então, ambos os professores integram o nosso Comitê de Ética em Pesquisa e agora, então, eles vão discorrer sobre o tema por trás de uma submissão, o que pensar sobre o Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos. Seja bem-vindo, professor, seja bem-vinda, professora, muito obrigado por estarem conosco hoje, e a palavra é de vocês, então. Muito obrigada, um bom dia a todos, bom dia aos meus queridos colegas da instituição, obrigada, Eliane, obrigada à Proem, também ao Núcleo do Cefead, toda a PROP, né, pelo suporte, pela organização dessa semana e pela oportunidade, né, de nós estarmos aqui. A professora Flávia já agradeceu em nome da PROP e o Comitê de Ética, que é um órgão que se vincula, né, à Pró-Reitoria de Pesquisa, também agradece essa oportunidade, esse momento de formação, e quero desejar um momento leve a todos. A gente espera que consiga discutir, né, assim, conversar com vocês sobre o que está por trás de uma submissão e o que está por trás do trabalho do Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos de um jeito leve, né? Porque a gente ouve falar que muitos colegas falam assim, não quero mais passar pelo Comitê de Ética, não, é muita burocracia, é muita coisa, eles são muito chatos. E eu espero que hoje a gente consiga conversar com vocês e mostrar que não, né? O que a gente faz o que precisa ser feito e com um objetivo muito nobre por trás disso. Maicon, se você quiser falar alguma coisa antes, só dizendo que no momento eu estou coordenadora do Comitê de Ética e o Maicon é o coordenador adjunto, a gente trabalha muito junto, assim, tem as mesmas funções, né, dentro do comitê. Então, nós preparamos aqui essa dobradinha para tentar desmistificar tudo que está relacionado à submissão ao Comitê de Ética. Então, inicialmente, gostaria de agradecer o convite, né, de ter essa oportunidade de estar falando, então, com toda a comunidade do IFSC, né. Bom dia a todos e todas, e espero que a gente tenha aí uma horinha produtiva, né? Como a Vanessa falou, a ideia justamente não tornar uma coisa muito pesada, então que a gente consiga mostrar, né, e desmistificar algumas coisas que às vezes as pessoas acabam tendo um pouco de medo, um pouco de receio, né, de submeter os seus projetos ao nosso comitê de ética, né? Mas a ideia sempre é qualificar os projetos, né? É melhorar e fazer com que ele tenha uma visibilidade e que esses projetos, esses resultados das pesquisas, eles possam ser então, publicados à comunidade, né? E que isso dê visibilidade ao trabalho dos colegas, né? E também dê visibilidade, então, à nossa instituição, tá? Então, obrigado novamente pelo convite, né, e que tenhamos aí uma manhã bem produtiva. Então, acho que, Vanessa, pode tudo contigo. Obrigada, Maicon. Iniciando, então, né, nós já temos a gente já fez outra apresentação de formação, tem aí no canal do IFSC, relacionado ao Comitê de Ética. Então, hoje a gente vai pular, né, toda aquela estrutura física para realmente conversar com vocês sobre o que tem por trás desse processo de submissão e que isso seja encarado por todos os pesquisadores da instituição como um momento de parceria,
né? A criação do Comitê de Ética em Pesquisa, como o Michael já bem trouxe, nós já estamos no terceiro ano, né, de funcionamento, terceiro ou quarto, 2024 é o quarto ano, né? A gente está desde 2020. A criação desse comitê de ética e a implantação dele dentro do Instituto Federal é algo que veio com a finalidade de qualificar, especialmente, né, principalmente qualificar as pesquisas e normatizar, legalizar a execução de pesquisas que envolvam seres humanos. Historicamente, a nossa instituição, ela trabalha muito com tecnologia dura, né, e máquinas. Então, não se tinha essa cultura da pesquisa que envolvesse seres humanos. Hoje, a gente tem especialmente, né, cursos na área da saúde, que demandam muito ao comitê de ética, cursos na área de alimentos ou nas próprias áreas de engenharias assistiva ou outros tipos de produção, né, de equipamentos, produtos, criação, que demandam testes em seres humanos, né, demandam momentos de avaliação com seres humanos, e especialmente a área da educação. Né? O nosso Instituto Federal tem participado, é uma métrica do Ministério da Educação, a formação de formadores. Então, dentro desse processo de formação, existe pesquisa que envolve seres humanos. Com certeza, é diferente uma pesquisa com estudantes, em que a intervenção vai ser feita por meio da aplicação de um questionário, de uma oficina em grupo, uma roda de conversa. É diferente o olhar sobre essa pesquisa do olhar dado a uma pesquisa realizada na área da saúde, em que haverá aplicação de um medicamento, aplicação de um teste físico, alguma coisa que seja invasiva ao corpo humano. O olhar é totalmente diferente. E eu sei que muita gente se pergunta, né, por que que o meu projeto, que eu só vou fazer uma entrevista, eu só vou mandar um questionário por e-mail, por que ele precisa ser avaliado no comitê? O comitê de ética é para teste de medicamentos também, né, também. O Comitê de Ética em Pesquisa tem essa função de proteger os participantes da pesquisa, aqueles que a gente descreve lá no nosso projeto, né, como público-alvo da pesquisa. Nosso papel como comitê é assegurar os direitos desse participante e qualificar esse processo de pesquisa. Então, existem processos, né, por trás de uma submissão, existem princípios e normativas que precisam ser cuidadosamente aplicados na criação de um projeto de pesquisa. E quando a gente se acostuma a pensar dessa maneira, né, então eu quero criar um projeto, responder o que leva, né, o profissional da área acadêmica a elaborar um projeto de pesquisa. Ele precisa fazer o TCC, ou monografia, ou dissertação, então é o trabalho final de curso, isso o obriga a criar uma pesquisa, ou submeter a um edital interno, editais externos, fomento, receber fomento, responder questões que envolvem, né, o mundo em que a gente habita, questões que podem ser atreladas e estudadas dentro da academia. Levanta-se uma hipótese, eu preciso testar essa hipótese. Isso é o que motiva uma pesquisa. Eu preciso testar essa hipótese com seres humanos. Então, eu preciso respeitar os princípios éticos, né? Os princípios básicos da ética são autonomia, que envolve, né, o respeito ao direito do ser humano de exercer a sua autonomia, sim ou não, eu quero ou não participar desse projeto, eu quero ou não receber determinado tratamento, determinada medicação, eu quero ou não responder determinado questionário.
Se eu fizer isso, quais são os benefícios que eu terei para a minha pesquisa, para a minha vida, né, como participante da pesquisa? Quais os benefícios que eu terei para a minha vida? Então, responder, vou pensar que eu estou com uma colega do departamento de arquitetura e edificações ali do nosso campus. Vamos avaliar a acessibilidade. Já tivemos projetos desse tipo vindo desse departamento. E aí, a pessoa portadora de deficiência a pessoa com deficiência vai responder um questionário sobre acessibilidade em determinado local. Ela precisa entender que, ao participar desse projeto de pesquisa, ela terá benefícios próprios. Ela tem esse direito. E que isso envolve também os conceitos de justiça, de que o que ela está fazendo vai interferir no resultado para outras pessoas em condições semelhantes. O que o Comitê de Ética precisa assegurar é que essas informações estejam muito claras. Às vezes o pesquisador quer fazer isso, tem essa intenção, mas não consegue ou não percebe a importância de deixar isso muito bem descrito. E aí, a pesquisa pode ter uma metodologia confusa ou duvidosa e não consegue ter publicidade, né? Os resultados dessa pesquisa não são robustos o suficiente para se tornarem públicos. Então, por trás de uma submissão existe a preocupação com o participante, a preocupação com o pesquisador, a preocupação com a instituição, com o Instituto Federal, como uma imensa estrutura acadêmica, está assertivamente mantendo como proposta de pesquisa, está contribuindo para a sociedade com resultados do que é desenvolvido dentro do campus. Então, por trás de uma submissão, existem preocupações sérias e de grande valia para a qualificação da nossa instituição. É um esforço coletivo, né? Quando a gente... E é isso que eu quero ressaltar, né, Então, por trás de uma submissão, o que pensar sobre o Comitê de Ética em Pesquisa? Ontem, montando a apresentação, eu pedi para... tentei achar a imagem que mais ilustrava, na nossa concepção, o que o CEP faz, né, o que o Comitê de Ética em Pesquisa faz. Na outra live que a gente participou, a gente apresentou todos os membros do CEP, né? Se vocês tiverem interesse em resgatar, isso está também no nosso site. Então, o que eu gostaria, né, que cada pesquisador pensasse sobre o Comitê de Ética em Pesquisa? Somos parceiros, somos profissionais de diversas áreas. Nós temos mestres e doutores no nosso comitê, no nosso grupo, né, no nosso colegiado. Nós temos mestres e doutores de diversas áreas. Esse é um dos requisitos para a implantação de um comitê de ética, que ele seja representativo. Então, nós temos representatividade de gênero, nós temos representatividade de áreas críticas da pesquisa, e todos esses profissionais que compõem o colegiado do Comitê de Ética são parceiros. Quando eles recebem, né, um projeto para relatoria, eles fazem uma análise muito cuidadosa, uma análise muito delicada do que aquele pesquisador está propondo e se aquilo respeita os princípios de autonomia, respeito pela pessoa humana, beneficência, justiça, se a execução daquele projeto não prejudica a instituição, né, com a utilização de dados, com esse processo hoje, né, todos os nossos documentos estão adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o relator do projeto de pesquisa de vocês vai fazer um pente fino, né, um olhar muito delicado sobre, especialmente, a metodologia, né, do projeto,
a execução dele e a relação do profissional com o participante da pesquisa. Então, quando vocês pensarem na submissão no comitê de ética, pensem como um grupo parceiro, né? Alguém que, como essa imagem aqui, alguém que vai, a imagem da escada, né? Alguém que vai ajudar você a chegar lá no topo. Você tem uma ideia, uma hipótese, você constrói, e a gente faz isso, né? O nosso comitê faz isso desde o processo de submissão, né? O Michael já vai falar sobre isso com vocês, mas o nosso site foi elaborado também com muito cuidado por toda a equipe do Comitê de Ética, por todos os membros. Desde o início, a gente, em conjunto, se debruçou sobre os documentos para que oferecesse para os pesquisadores as orientações de forma clara. E parece muita coisa, mas quando vocês têm em mente o que está por trás disso, eu não vou falar que parece muita coisa, é muita coisa, porque o Mike vai explicar até o motivo de cada um, mas quando a gente elaborou, né, o processo de submissão, ele não é exclusivo ao nosso comitê de ética. Todos os comitês de ética funcionam dessa maneira. A gente tenta, da melhor forma possível, simplificar isso para os pesquisadores, troca ideia, troca experiências com outros CEPs, né? Nós fazemos parte de fóruns com outros comitês de ética institucionais, comitês de ética que já existem há mais de 30 anos, né? Historicamente, quem também tiver interesse em acessar uma matéria que a revista técnico-científica do IFSC publicou sobre o comitê de ética, tem um pouco ali do histórico, né, da implantação dos comitês de ética em pesquisa com seres humanos, que tem a ver com a época do nazismo, atrocidades que eram feitas com seres humanos. Mas, Vanessa, eu não vou fazer atrocidade nenhuma, eu só quero perguntar algumas coisas para os participantes da minha pesquisa. Por que vocês têm que saber de tudo isso? Porque nós queremos ser seus parceiros, porque nós queremos garantir que constrangimentos ou quaisquer dificuldades que esse participante da pesquisa tenha sejam respaldados institucionalmente. E o comitê vai dar essa segurança para a instituição e para você, pesquisador, pensando sempre no participante da pesquisa. Então, esse é um resumo, né, do nosso papel, que brevemente eu espero ter esclarecido para vocês. E agora vamos para a parte prática, as dúvidas que todo mundo tem. Passo a palavra para o Michael. Então, obrigado, Vanessa. Eu vou apresentar para vocês, como a Vanessa falou anteriormente, em outros momentos nós já apresentamos, né, os processos de submissão. Então, a ideia hoje é não ser tão repetitivo, mas mostrar algumas coisas que normalmente a gente acaba, quando a gente recebe os projetos, né, coisas que a gente vê que talvez a pessoa, né, o pesquisador, ele acabou não prestando atenção naquele momento, né? Então, eu entrei, né, o nosso site, ele é muito fácil de localizar, então, para quem nunca submeteu, nunca entrou no nosso site, se vocês escreverem lá no Google, né, CEP, SH-IFSC, então vai aparecer o link, vai direcionar para cá. Então, tudo isso que a Vanessa, ele é um site que a gente tentou fazer ele de uma forma a deixar ele o mais completo possível. Então, aqui, inicialmente, tem a parte dos membros, né? Como a Vanessa falou, que a gente não vai apresentar hoje, né? Então, tem os integrantes, né? Que nós temos a parte de manifestação para a composição do nosso comitê. Então, se alguém que estiver aí nos assistindo tiver interesse em ser membro também, há a possibilidade de ser membro do CEP, né? Então, sempre estamos requisitando novos membros, né? A gente dá toda a capacitação para que vocês participem e atuem como membros e que façam, então,
avaliação, né? Então, que sejam avaliadores de projetos. Tá? Mas a ideia hoje é mostrar aqui, principalmente, a questão da submissão, né? Que muitas vezes as pessoas acabam não fazendo uma leitura, talvez um pouco minuciosa do que está no nosso site, né? E por vezes isso acaba, então, causando algum problema, né? Ou a pessoa acaba esquecendo alguma etapa aí do projeto, né? Então, e isso, por vezes, pode acarretar no quê? Num atraso, né? Porque, então, se esse projeto ele chegar no CEP e, por exemplo, estiver faltando algum documento, né? A nossa secretária, né? Então, a gente tem uma secretaria, essa secretaria ela já vai, então, indicar a falta desse documento. Então, esse projeto ele não vai para frente. Então, isso já vai causar um pequeno atraso, né? Se esse projeto, coloquei todos os documentos, né? Mas chegou lá, faltou um determinado, né? Foi para avaliação, chegou lá, o avaliador viu que está faltando um determinado item ou alguma coisa não está bem descrita, né? Então, esse projeto também ele vai voltar. Tá? Então, mas por vezes são coisas extremamente simples que a gente percebe que né, quem submeteu, né, o pesquisador, ele talvez ele não olhou com calma, com carinho o que está no nosso site. Então, eu vou mostrar rapidamente, né, o que está aqui. A ideia não é mostrar todo o site, mas aqui a gente tem, então, a questão da submissão. Então, o cadastro na plataforma, como a gente já falou em outras oportunidades, a gente não recebe nenhum documento presencial, é tudo digital via plataforma Brasil. Então, aqui a gente tem todas as etapas de cadastro, né? Depois temos aqui a questão da documentação para o encaminhamento junto à plataforma Brasil. E aqui nós temos os documentos, né? Então, é interessante que as pessoas leiam com calma, com carinho, né, quais os documentos que são necessários, porque isso também, né, pode, às vezes, causar um atraso aí no processo de submissão. Então, aqui a gente tem a carta de anuência, o projeto de pesquisa, que depois eu vou mostrar um pouquinho, né, o termo de consentimento, né, o TC, que a gente, livre esclarecido, que é o TCLE, às vezes é necessário o TALE, né, caso envolva menores de idade ou incapazes, tá? As folhas de rosto, né, depois a Vanessa vai falar um pouquinho sobre alguns erros bem mais comuns, né, mas aqui tem a folha de rosto, declaração de pesquisa não iniciada, né, e aqui a gente tem, então, os modelos de documentos, tá? Então, eu vou... Maicon, posso só te interromper um segundo? Pode falar, Vanessa. Uma coisa que eu estou pensando, né, enquanto você faz a apresentação, cada um desses documentos tem uma finalidade. Então, quando a gente pede, né, quando a plataforma exige que você submeta a folha de rosto, é para que a gente tenha certeza, a gente não, né? Para que seja garantido que a instituição sabe que vocês estão fazendo a pesquisa. Né? Então, precisa da assinatura do diretor do campus, do dirigente do campus, alguém que se responsabilize institucionalmente que aquela pesquisa está sendo realizada dentro do Instituto Federal. Quando a gente pede o termo de consentimento livre esclarecido, protege o participante da pesquisa, ele é escrito numa boa linguagem. Então, quando vocês olharem essa lista de documentos, pensem nisso. Cada um deles tem uma finalidade de proteção, né, de garantia de direitos e de cumprimento de deveres institucionais e participante da pesquisa e pesquisador. Então, é uma relação muito lógica, né, na criação desses documentos. É só isso que eu queria falar, Maicon, desculpa. Obrigado, Vanessa. E é importante também, já que a Vanessa está falando na questão dos documentos,
aqui a gente tem alguns modelos, mas quando vocês iniciarem o processo de submissão, alguns, como por exemplo a folha de rosto, ela é gerada diretamente pela plataforma, tá? Mas é um erro bem comum, eu não sei se a Vanessa depois vai falar um pouquinho aí sobre os erros mais comuns, né? E também é necessário também essa questão aí da ciência, né? Então, das assinaturas, então, são coisas às vezes bem simples, né? Que a pessoa acaba esquecendo, tá? Mas eu vou falar rapidamente sobre a questão do modelo de projeto de pesquisa. Então, se vocês clicarem nesse link, né? Então, aqui, ó, modelo de projeto de pesquisa. Então, ele vai abrir um modelinho que está em modo, ele é editável, tá? E aí vocês conseguem, a partir desse modelo, ver se eu consigo colocar ele aqui. Tá. Então, esse modelinho, tá? Ele foi feito também pensando em todos os itens que são necessários para que o comitê de ética faça uma avaliação apurada e correta do projeto de vocês, né? Do projeto que for submetido. Então, por vezes, a gente tem recebido projetos que estão em modelos ou institucionais ou modelos de agências de fomento, mas por vezes esses projetos, né, esses modelos das agências ou institucionais, eles não trazem todos os itens que são necessários para um completo entendimento desse projeto. Então, o avaliador, né, ele precisa, então, às vezes, de alguns detalhes que não estão disponíveis nesses modelos, né? Então, nós criamos esse modelo e ele tem sido bem interessante, bem útil, porque depois que nós adotamos esse modelo, então a gente tem o número de projetos que retornam ao pesquisador, né, por falta de algum item, ele diminuiu bastante. Então, ele é um projeto básico, né? Então vocês têm todas as etapas aqui e que se vocês forem colocando, então ele é bem autoexplicativo, né? Aqui tem o cronograma, a questão do orçamento, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, mas o meu projeto, não tem custo nenhum, né? Então, não existe projeto que não tenha nenhum custo, né? Então, mesmo que a pessoa arque, né? O pesquisador vai arcar com os custos, mas existe um custo, né? E, às vezes, mesmo que seja um custo mínimo institucional, também pode haver um custo mínimo institucional. Então, é uma coisa bem comum, né, de a gente receber projetos sem orçamento. Então, tem aqui a questão do cronograma, então, prestar bastante atenção na questão do cronograma, né, quando que esse projeto inicia. Então, existe um calendário, depois vou voltar no site, ali um calendário de submissão, né, de avaliação. Então, prestar atenção ao calendário para que haja um tempo hábil para que esse projeto seja submetido, avaliado e para que o pesquisador possa iniciar, então, a coleta de dados, tá? Então, esse cronograma ele deve prever, né, todas essas etapas, tá? Então, e aqui ele, né, não vou ir item por item, mas basicamente, se vocês seguirem aqui, eu acho que boa parte, né, dos problemas está resolvido, tá? Então, esse é o nosso modelo de projeto de pesquisa, tá? Eu vou voltar lá para o nosso site.
tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a questão da avaliação, tá? Então, foi colocados todos os documentos, né? Vocês geraram os documentos, preencheram os documentos, coletaram assinaturas, mas ainda às vezes pode ficar alguma dúvida. Ah, fiquei com dúvida se eu anexei todos os documentos, ou se eu estou... ou como vai ser esse processo de avaliação. Então, é bem comum, né? Como a Vanessa falou lá no início, a gente, às vezes, ter algumas dúvidas, né, relacionadas ao processo de avaliação desses projetos. Ah, mas o avaliador ele está sendo muito criterioso, né? Eu não vou mais submeter o meu projeto ao comitê de ética, porque existe eles são muito criteriosos, né? Isso acaba atrasando a minha pesquisa, tá? Mas tudo que o avaliador faz, ele não cria da cabeça dele, né? Então, existe uma normatização, né? Então, tudo que é feito na avaliação, toda avaliação ela é feita a partir de resoluções, de normas, né? E a CONEP, né? Então, ela criou um checklist, tá? Eu não vou abrir aqui para vocês, mas aqui, então, está no nosso site, está em dúvida sobre os documentos necessários, acesse o checklist da CONEP, faça a conferência. Então, esse checklist, né? Então, ele é também um checklist que nós usamos para fazer a verificação dos projetos. Então, está faltando alguma coisa nesse projeto, isso vai gerar uma pendência, tá? Então, nós usamos esse checklist, tá? Então, tudo que é feito, né? Então, isso é uma coisa que a gente gostaria de deixar bem claro nessa nossa apresentação de hoje. Tudo que é avaliado no projeto, ele segue uma normatização. Então, ele segue aquilo que a CONEP, né, ela preconiza. Tá? Então, a gente até colocou recentemente esse checklist. Não sei se a Vanessa acha interessante eu mostrar. Vale comentar, né? Porque ele é uma planilha. Ele é uma planilha, né? Foi uma decisão que nós tomamos em compartilhar com os pesquisadores. Ele está, né, nas bases de dados, mas a gente decidiu agora compartilhar no site, porque no checklist tem o acesso a todas as normativas que geram as pendências, né? Então, porque quando eu avalio, o relator vai avaliar o termo de consentimento livre esclarecido. O que ele precisa avaliar? Se está escrito em linguagem acessível. E linguagem acessível não é a que eu e você, professores, pesquisadores, acadêmicos, né, entendemos. Linguagem acessível é uma linguagem adequada ao participante da pesquisa. Então, no caso, se eu tiver uma população infantil, né, crianças, o meu termo de assentimento, que é diferente do consentimento, ele algumas vezes pode até ser feito em forma de desenho, porque aquela criança precisa entender o que está acontecendo e, obviamente, o responsável tem que estar ciente, né? Então, são detalhes que já foram descritos nas normativas, né? Já foram criados com o objetivo de proteção ao participante. E aí nós decidimos disponibilizar o checklist para vocês. Talvez, quem sabe, a gente faz uma outra capacitação só de checklist, né, Michael? Exatamente. Só para não ficar cansativo, pessoal. Mas para entender que tudo aquilo que a gente gera, né, e a gente costuma colocar nos nossos pareceres, a normativa que embasou essa avaliação, né? A normativa que gerou
essa pendência. Bom, a Eliane está dizendo aqui que a gente tem tempo. Se você quiser mostrar, então, Michael. Então, eu vou só abrir, eu não vou ir item por item, então, Vanessa. Daí eu já encerro a minha... Uma visão geral, né, talvez. E eu coloco aqui bem rapidinho o nosso... Então, ele, como a Vanessa falou, basicamente ele é uma planilha, né? É uma planilha onde vocês vão... Então, é uma planilha que nós utilizamos, né, no CEP, no processo de avaliação dos projetos, tá? Então, aqui, então, tem toda a questão, a questão da checagem documental, né? Aqui, então, tem a questão da norma, né, em que se baseia, né? Então, os documentos possibilitam os de recursos copiar, apresenta arquivo integral do projeto de pesquisa, né? Então, aí vai colocando aqui. Então, não colocou. Então, sim. Então, precisa atender. Então, quem que manda? Então, norma operacional 001 de 2003. Tá? Então, tem toda a normativa. Então, tudo que é avaliado nos projetos, não, né, deixar bem claro que não sai da cabeça do avaliador, né? Sempre é baseado em alguma normativa. Então, aqui a gente tem a checagem documental, aqui a gente tem as questões dos projetos, né, a área temática, a questão do TCLE, que a Vanessa bem ressaltou, termo de assentimento, se for necessário, cronograma, orçamento, né? Então, que nem, por exemplo, eu falei, apresenta orçamento detalhado. Então, não colocou. Então, sugere-se elaborar pendência. Então, ele está dizendo que sim. Então, a pessoa não colocou orçamento lá no projeto, como eu falei anteriormente. Então, o que o avaliador vai fazer? Ele vai colocar uma pendência, né, lá. Então, obrigatoriamente, a pessoa vai ter que colocar o orçamento. Então, no que se baseia isso? Está aqui, norma operacional 001 de 2013, tá? Então, e aqui tem tudo, aqui a questão do projeto, apresenta os objetivos, apresenta o local, a população, então tudo aquilo que o projeto obrigatoriamente tem que ter, está aqui. Então, aqui a questão do TCLE, tá? Eu acho que depois vocês podem ir explorando com mais calma. Ele é mas basicamente ele é uma planilha, né? Vocês podem abrir aí, baixar, né? Quem for submeter no seu computador. E é a mesma planilha, então, que é utilizada, então, no processo de avaliação dos projetos, né? Não sei se Vanessa quer complementar com alguma informação, senão eu já encerro aqui. Acho que o checklist é legal por isso, né? Porque o checklist vai mostrar qual é o raciocínio que nós vamos adotar no processo avaliativo. Então, nada vem da nossa cabeça, né? A gente segue as normativas e tem, né, dentro do nosso comitê, do nosso colegiado, todos são pesquisadores que desenvolveram, aprenderam a desenvolver esse olhar voltado à participação do pesquisador. É um comitê muito rico, né? Assim, em compartilhamento de experiências e conhecimento. Acho que desde que constituímos esse colegiado, vou deixar público aqui, né, Michael, nosso agradecimento e admiração pelo trabalho que os relatores fazem,
porque imaginem um comitê com pessoas de áreas totalmente distintas, colocando o seu olhar sobre o mesmo projeto, né? O processo, quando o projeto é recebido, a nossa secretária, Luciane Pires, que também faz um trabalho excelente, ela direciona para a relatoria, e depois nós temos as reuniões colegiadas em que todos discutem os aspectos do projeto, né? O relator apresenta, sem identificar, né? Não fiquem preocupados com isso, a gente também segue princípios éticos no nosso processo de avaliação, e aí o que acontece no CEP fica no CEP, a não ser o parecer, a única coisa que fica público é o parecer, que vai direto para o pesquisador, e quando há uma dúvida, todos os membros do CEP podem opinar, né? Então trazem a sua visão, a sua experiência, olha, no meu campus já foi feito assim, isso constrangeu, essa forma de coletar participantes não é muito eficiente, e aí a gente consegue fazer sugestões ao pesquisador, com base no que está aí na normativa, né, utilizando esse checklist de avaliação. Eu acho que a Vanessa fez um apontamento bem importante ali, é que as avaliações, o avaliador, né, é feita essa avaliação, né, a gente chama de relator, né, então o relator, ele faz a relatoria, ele elabora essa relatoria, mas essa relatoria, como a Vanessa citou, mas eu gostaria de frisar, ela passa por uma reunião colegiada, onde o relator, ele apresenta, né, o projeto, e apresenta, então, quais são os motivos que levaram aquele projeto a ficar em pendência, a ter uma pendência, tá? E isso, muitas vezes, é discutido, então, no colegiado, tá? Então, esse projeto, ele é discutido, ele é apresentado, então, digamos que ele já recebeu uma segunda visão, então, primeiro do relator, depois do colegiado, e após isso ele ainda passa por uma terceira checagem, né? Então, a coordenação do CEP ainda dá um parecer ao final. Então, ou seja, o processo, ele é muito sério, tá? Então, ele é muito sério, porque vejam que ele praticamente, os projetos, eles são avaliados 3 vezes, né? Então, primeiro pelo relator, depois pelo colegiado e depois, novamente, pela coordenação do CEP. Então, é difícil... Se o pessoal acha que tem trabalho para submeter, eles não sabem o trabalho que dá para avaliar. Então, ele tem uma tripla checagem, né? Então, é difícil a gente ter um processo, né, em que ele tenha passe por todas essas checagens, né? Então, às vezes, a gente recebe a questão também mas ele foi muito criterioso, né, na avaliação, né, mas ele atendeu, então, a essas normas, a esse checklist, essa avaliação, e também ele passou para todos por todos esse trâmite, né, antes de voltar, então, ao pesquisador, tá? Então, só queria frisar bem esse processo de avaliação, tá? Que ele é bem sério e bem... É difícil passar, né, então, alguma coisa que talvez tenha passado desapercebido ou tenha... o avaliador tenha feito um equívoco, né, porque ele é feita uma tripla checagem. A princípio, Vanessa, eu retorno contigo, então. Beleza. Rapidamente eu queria mostrar para vocês a gente também já deixou disponível no site, são esses 2 documentos aqui, manual de pendências, né? Então, o que é mais comum? Eu já vou aproveitar mostrando aqui o manual para responder uma pergunta que foi feita ali no chat sobre... Peraí.
da Denise, né? Sobre o termo de consentimento livre esclarecido e o termo de assentimento. Qual é o processo, Denise e colegas, né? Quando a gente conduz uma pesquisa com participantes menores de idade, a gente precisa que o participante seja informado do que será feito com ele e que o responsável por ele também esteja ciente. Hoje, as normativas da Conep permitem, inclusive, que a obtenção desse termo, desse assentimento e do consentimento esclarecido sejam feitas de maneira virtual. Acho que a professora Vanessa teve um probleminha na transmissão, aí na internet dela. Mas eu vou tentar responder algumas perguntas aqui, que enquanto ela retorna. Eu acho que tem uma pergunta aqui sobre... Oi, Vanessa. Internet, né? Tá. Ui, que susto! De repente fiquei muda. Desculpa, gente. Desculpa, Michael, te interrompi. Não, se tu demorasse, eu ia começar a responder algumas perguntas, mas eu acho que tu pode continuar, a gente responde ao final. Então. Beleza. Então, a questão do termo de consentimento e assentimento, né? Então, o que a gente vai olhar? Se quando envolve menores de idade, menores, né, abaixo de 18 anos, se quando os envolve, está disponível e escrito em linguagem acessível, que o adolescente, o jovem, entenda o que será feito no projeto, então a gente faz a leitura com esse olhar. Se está descrito no documento, né, no projeto, qual vai ser a metodologia de obtenção desse assentimento? Então, vai ser roda de conversa? Então, é no início da roda de conversa que você vai explicar para o adolescente. E nesse momento em que geralmente a gente precisa de 2 momentos, né, com esse público que também exige a assinatura de um responsável, porque lá na hora da intervenção, o responsável não vai estar. E se você não tiver o consentimento do responsável também, eticamente você está impedido de realizar a pesquisa. Então, todo esse processo, né, essas etapas precisam estar descritas no projeto, na metodologia do projeto, lá nas considerações de aspectos éticos, para que o colegiado do Comitê de Ética permita, que o Comitê de Ética possa entender que o olhar, o cuidado ético está sendo tomado. Então, quando é uma pesquisa conduzida com adolescentes, né, com pessoas abaixo de 18 anos, eu preciso apresentar esses 2 documentos. Pode ser num documento unificado, a gente tem esse modelo, em que eu tenho o consentimento do responsável e o assentimento do adolescente, ou podem ser 2 documentos distintos, desde que esses documentos tenham a logo institucional, sejam páginas numeradas para facilitar a nossa leitura e a leitura do participante, né, da pesquisa. Então, tem essas 2 opções, mas obrigatoriamente, quando se trabalha com crianças e adultos, a gente precisa dos 2, a menos que sejam crianças tão pequenas que não têm capacidade cognitiva ainda para assinar um assentimento. Aí somente o responsável vai entregar o consentimento para a realização da pesquisa. E aí, continuando sobre as pendências comuns, esses 2 manuais, a gente tem muitos cursos, muitas pesquisas, muita coisa sendo desenvolvida na área da educação. E a normativa que rege a área da educação é a resolução do Conselho Nacional número 510 de 2016. Ela é diferente
A Denise perguntou, pode ir junto com o responsável explicando? Pode. Se o responsável estiver junto, conduza a pesquisa. Mas é importante obter a assinatura do termo de consentimento e assentimento. Tá? Outra coisa, quando for essas questões, os projetos de educação, todos eles são regidos pela Resolução 510. Naturalmente, como eu comentei no início, há um olhar diferente para aquilo que é de intervenção, né, procedimento de intervenção invasivo ao corpo humano, com entrevista, coleta de dados. Há um olhar diferenciado, porque a gente sabe que os riscos são diferenciados. Não há ausência de risco em nenhum protocolo de pesquisa, mesmo que seja o risco de constrangimento em fazer uma pergunta relacionada a uma situação de vida da pessoa, isso é um risco que precisa estar declarado. É importante que o pesquisador reconheça esse risco. E esse manual produzido pela CONEP, ele traz as pendências comuns. O que é legal vocês consultarem para que, quando vocês preencherem os documentos ou produzirem o projeto de vocês, não deixem essas lacunas, né? Porque vai gerar pendência na hora da avaliação do comitê de ética. Então, não ter assinatura na folha de rosto, falta algumas informações no preenchimento da folha de rosto, ou as questões, isso é muito comum, né? Sem a informação sobre risco para os participantes. A gente recebe muito projeto dizendo, essa pesquisa não tem risco, né? E isso a gente não pode aceitar, porque toda pesquisa tem, mesmo que seja o risco de constrangimento, cansaço ao responder o questionário, isso precisa estar declarado e precisa ser esclarecido ao participante da pesquisa. Outra questão também, né, quando declara-se os benefícios, é muito importante que o pesquisador esclareça ao participante que aquela pesquisa também vai trazer benefícios pessoais, né? Tem o benefício comunitário e o benefício pessoal. Então, a gente recebe muitos projetos que dizem, o benefício é contribuir para a ciência. Não pode ser só isso. Aquela pessoa que está se propondo a participar do teu projeto, ela também, de certa forma, tem que entender o que não que ela vai ser ganha para participar num projeto, que no nosso país isso não é permitido, né? Então, ela vai ser angariada para o projeto com algum benefício. Mas ela precisa entender qual é a contribuição que ela está trazendo aos pares, né, dela. Não sei se ficou claro. Esse é o manual de pendências das pesquisas na área da educação, na área de humanas, né, regidas pela 510. E aí convido todos a fazerem uma leitura, que ele é bem esclarecedor e uma linguagem bem acessível. E esse outro é o Manual de Orientação de Pendências Frequentes nos Protocolos Clínicos, então, que envolvem especialmente a área da saúde. Podem ver que é um documento muito maior, porque tem muito mais questões envolvidas, especialmente quando envolvem, né, o uso de material biológico, armazenamento desse material. Então, tudo isso também já está bem especificado no Manual de Pendências. E ambos estão disponíveis na nossa página, tá bom? Ali tem um menu, né? Tem um acesso, pendências, emendas, pendências, como responder as pendências. E aí, brevemente, eu queria só mostrar para vocês também a interface da Plataforma Brasil, né? Então, aqui eu já estou logada como pesquisadora. No nosso site também tem um passo a passo para aqueles que nunca fizeram uma submissão e não têm um cadastro na plataforma. Vocês podem... Tem um tutorial de como efetuar o cadastro, um tutorial para o IFSC, porque a gente, quando faz o nosso cadastro de pesquisador, nós nos vinculamos
ao Comitê de Ética do IFSC. Isso aqui garante que o fluxo traga para nós, né, o projeto que vocês submetem. E aí, aqui, a partir da nova submissão, essa é a interface para preencher o projeto básico, né? Então, as informações básicas. Os relatores vão olhar o projeto básico, que é o que é preenchido na plataforma, que vocês tiram a informação do projeto principal, e do projeto principal, aquele que o Michael mostrou o modelo, né? Nós efetuamos a leitura de ambos para poder emitir o nosso parecer. Acho que eram esses 2 manuais que eu queria mostrar. Outra coisa que eu tenho um carinho especial no nosso CEP é o documento de perguntas frequentes. Vou entrar aqui no nosso site, é o último link aqui, ó, dúvidas frequentes. Então, aqui é um documento dinâmico, né? Nesse link aqui vocês encontram um documento dinâmico. As dúvidas que aparecem no nosso e-mail, a gente já tenta transferir para lá, para que fique mais fácil, né? Então, o pesquisador acessar as respostas. Então, antes de terminar a submissão, dá uma olhadinha, né? Antes até de iniciar a submissão, a primeira pergunta, a primeira dúvida frequente que está nesse documento é quais são os projetos que precisam ser submetidos. Porque há exceções, né? Se eu vou fazer um projeto que não... eu vou trabalhar dados de seres humanos, mas não com o ser humano, né? Dados secundários, uma base de dados, um relatório de um equipamento que vai ser utilizado, embora seja uma pesquisa da área da saúde, mas onde eu vou trabalhar dados de equipamentos, ele não precisa ser apreciado pelo Comitê de Ética, porque não vai haver interação com seres humanos. Então, tudo isso está muito bem descrito aí nesse documento de dúvidas frequentes. Vamos seguir, então, para as perguntas. Você quer responder alguma, Michael, para não ficar só eu falando aqui? Eu acho que tu respondeu a primeira ali, que era do TCLE, né, do termo de assentimento. Acho que na sequência tem uma aqui que fala em relação à declaração de pesquisa não iniciada, né? Então, parece não fazer sentido, uma vez que o projeto foi aprovado em edital, recebeu financiamentos, vocês estão recebendo bolsa da pesquisa. Imagino ser referente apenas às atividades específicas de extração de dados com humanos. É exatamente isso. Então, é permitido iniciar o projeto, né? Por exemplo, revisão bibliográfica ou alguma parte do projeto que não tenha interação com seres humanos. Tá? Então, essa questão da pesquisa declaração de pesquisa não iniciada, ela é referente exatamente à questão da interação com os seres humanos, tá? Então, porque infelizmente é comum também recebermos às vezes projetos que já iniciaram, né, a coleta de dados, ou às vezes projetos que já foram até publicados, né? Então, tem pessoas que querem, eu preciso, publicados não, que foram defendidos, por exemplo, TCCs ou projetos de especializações que já foram defendidos, e aí a pessoa às vezes precisa do aval, né, do Comitê de Ética para fazer a publicação, mas esses dados, essa coleta já ocorreu. Então, infelizmente, o Comitê de Ética, ele deixa bem claro que ele não avalia, então, projetos já iniciados ou nos casos em que já ocorreu a coleta de dados, tá? Então, é exatamente isso. Tem a outra pergunta aqui, só a Denise também, alguém continuou a pergunta sobre o TCLE Itália, né? A questão da linguagem que é essencial. Então, a gente precisa, pensem assim, quando eu vou construir o meu TCLE, o nosso modelo foi construído assim. É como se eu, pesquisadora, estivesse conversando com o Maicon, que é meu participante da pesquisa, e aí eu vou dizer para ele, Maicon,
você está sendo convidado a participar do meu projeto de pesquisa. O meu projeto de pesquisa, então, tecnicamente, eu sei tudo que eu vou fazer no meu projeto de pesquisa, mas o Maicon, ele não é da área da saúde, eu sou profissional da área da saúde. Então, eu preciso explicar para o Maicon, tecnicamente, você vai receber um comprimido, uma vez ao dia, que você não sabe se ele é o comprimido, onde eu estudo químico, tá? Você não sabe se ele é o comprimido, um estudo cego, né? Você não sabe se ele é um comprimido com o princípio ativo ou não, mas você vai estar recebendo o tratamento que você já recebe, isso não vai te prejudicar, mas aí você precisa descrever nesse formulário quais são as suas sensações, como você está se sentindo, e eu também vou fazer exame de sangue a cada 6 meses com você. Ele precisa entender tudo que está envolvido na participação dele como público-alvo, né, como participante da pesquisa. Na área da educação, é muito mais simples, né, muito mais objetivo. Maicon, você é estudante do IFSC, e eu quero responder uma pergunta de pesquisa, né, eu criei um projeto aqui, né, nesse edital, que visa avaliar o uso do celular dentro de sala de aula. E eu preciso que você diga o quanto você usa, seja bem sincero. Pode ser que esse meu questionário revele coisas, né? Você tem que responder coisas que você não falaria para outra pessoa. Mas fica tranquilo que o questionário, que todas as suas respostas serão mantidas em sigilo, você não vai ser identificado. Eu realmente tenho um objetivo científico por trás do que eu estou perguntando para você, e você pode preencher se você quiser. Se no próximo questionário você não quiser participar, não tem problema, você está livre para sair. Ele precisa entender tudo isso, só que ele vai assinar um documento, então eu preciso escrever tudo isso num termo, numa linguagem que ele entenda, para que ele diga, ó, estou ciente e estou participando da pesquisa. Outra coisa importante, se você, participando desse projeto, se sentir mal, tiver algum constrangimento, isso mexer com o seu psicológico, ou mexer com alguma sensação física, ou experimentei um alimento, deu uma reação alérgica, fica tranquilo. Eu, pesquisador, garanto que vou encaminhar você para um serviço de saúde. Só que eu não posso encaminhar você para o SUS. Então, eu, como instituição, estou assegurando que você vai ser atendido ou no serviço de saúde do IFSC, ou numa clínica privada, ou com algum profissional que vai dar esse respaldo. Eu previ isso no meu edital. Tá? Essas são as questões que envolvem o termo de consentimento e assentimento. Vamos para uma próxima. Eu acho que alguém perguntou ali, Vanessa, onde que está o checklist, né? Já pedi para a Lu se ela libera. Mas ele está logo acima de onde tem os modelos de documentos. É que ele não está disponível, está dando documentos sem acesso negado. Isso, mas está logo acima da questão ali da lista de documentos, tá? Então... Acho que eu também já falei, né, dessa questão do prejuízo, né, o que pode ser prejuízo. Então, é avaliar. Se coloquem no lugar do participante. Se eu fosse preencher, no mínimo eu estou usando meu tempo. Então, quando você elaborar o termo de consentimento, ou for descrever os possíveis riscos, né, ou prejuízos ao participante, se coloca no lugar dele. Se fosse você respondendo aquela pergunta, participando da sua pesquisa. A gente também tem a questão de evocação de memórias, né, as questões emotivas e afetivas, né, que por vezes elas podem aflorar ao responder uma determinada pergunta de um questionário. Então, isso também é uma coisa importante de se salientar, né, no caso de pesquisas onde ocorre a aplicação de questionários, né, além, claro, da questão do constrangimento, né, que também tem que ser avaliado, né, aí
pelo pesquisador, né? Fora também a questão do cansaço, né? Às vezes um questionário muito longo, de várias páginas, né? Onde a pessoa vai demorar um tempo, então às vezes as pessoas nem todas têm a mesma velocidade ou mesmo, né, a questão aí do ensino, né? Então às vezes depende muito do público, né? Que está sendo investigado, tá? Então também temos essas questões, tá? Eu acho que é colocar-se no lugar do participante, né? Então, peraí, eu vou responder tudo isso sobre a minha vida. Para que você vai usar isso? Né? Ele tem o direito de saber o tratamento que será dado a essas informações, onde isso vai ficar armazenado. Num questionário eletrônico é muito importante descrever o risco de vazamento de dados, né? Isso infelizmente tem. Então, olha, pode ser que os seus dados vão ficar salvos em uma nuvem. Nós vamos tomar todos os cuidados para que eles nunca se tornem públicos, mas você precisa ficar ciente que tem esse risco. Então, é colocar-se no lugar do participante da pesquisa, na ótica dele, né? Não você como pesquisador que entende tudo que está envolvido. Ele não sabe, ele está sendo recrutado ali para responder perguntas, para falar sobre percepções de vida, impressões, e ele não sabe. Pode ser que a pessoa não tenha nenhuma dessas preocupações, mas nós, pesquisadores, precisamos assegurar que os direitos e os princípios éticos sejam respeitados para ele. Tem uma outra dúvida. Pode falar. Não, eu não sei se você ia falar essa do orçamento. Pode falar. Já que eu falei de orçamento antes, então não existe pesquisa sem custos, né? Então, mesmo que seja um custo mínimo, né? Então, para que mesmo que seja um questionário, existe um custo para aplicação, impressão, folha. Se for um questionário online, vai ter um custo aí para a pessoa desenvolver esse questionário de internet, energia elétrica, né? Então, tudo isso pode ser apontado como custos, né? Tá? Então, não existe pesquisa que não tenha nenhum tipo de gasto, né? Mesmo que seja um mínimo, né? Como relacionado a essas questões que eu relatei anteriormente, mas existe sempre um custo, né? Ou pessoal ou institucional. Acho que nessa linha, Maicon, tem uma outra aqui, eu vou dar uma atropelada nas perguntas, só para responder essa. O IFSC nos obriga a fazer o TCC, mas não paga o psicólogo exigido pelo Comitê de Ética. Por que essa exigência, então? Na verdade, o Comitê de Ética não exige que tenha psicólogo, não exige, né? Não é uma exigência nossa isso. O TCC faz parte, sim, das exigências para conclusão de uma formação institucional. O que a gente precisa ter certeza, se houver algum risco, se houver algum prejuízo, se houver alguma intercorrência ao longo da execução da pesquisa, o pesquisador está ciente de que ele é o responsável. E aí, essa questão que precisa ser realmente articulada com o Instituto Federal, de que no momento em que eu, como instituição, dou aval para a realização de uma pesquisa, eu sou corresponsável. Então, eu preciso dar suporte para o meu pesquisador nessas questões de encaminhamento. E por que não tem um convênio com o SUS? Quando as pesquisas são realizadas no âmbito do SUS, né, então são pesquisas que vão trabalhar nas unidades de saúde, nos hospitais públicos, isso precisa ser articulado com os serviços de saúde para que eles possam acolher a demanda. É raro, né? Sendo o mundo real, é raro que uma pesquisa, um questionário, uma intervenção gere algum encaminhamento para serviço de saúde. Mas no projeto isso precisa estar assegurado, né? O pesquisador precisa estar ciente de que se houver alguma coisa,
ele, que está propondo aquilo ao participante, se torna responsável, e a instituição que deu aval para a realização daquela pesquisa, corresponsável. Aí acho que pode ir para outra, né? A do Felipe. Essa pergunta é bem boa, né? A gente já teve essa... Quando a gestão de pessoas institucional mandou, né, um questionário a todos, acho que é mais ou menos isso que o Felipe está se referindo. E aí, a gente, no artigo que foi publicado na Revista Técnico-Científica, eu acho que fica muito claro isso. Nós somos um comitê de ética em pesquisa. Pesquisa tem o objetivo de responder uma questão social ou testar uma hipótese. E isso está previsto nas resoluções, né? Quais são as exceções para apreciação no comitê de ética? Quando eu tenho uma investigação institucional, onde eu não vou publicizar dados fora da instituição, né? Onde eu não vou utilizar esses dados para gerar um novo conhecimento acadêmico-científico, ele é uma pesquisa, ele é uma investigação institucional. Então, enquadra-se, né, nos projetos ou nas intervenções que não precisam de apreciação ética, porque o resultado daquilo vai ser aplicado dentro da instituição, é algo de gestão, né, como pesquisas de opinião, pesquisas de Ibope, isso não precisa ser apreciado pelo comitê de ética, porque eu simplesmente retiro a informação, eu não realizo nenhum tipo de intervenção, né? É o conceito de pesquisa que tem que ser avaliada. Cada caso tem que ser avaliado e a gente tenta deixar o mais minuciosamente descrito para que haja uma decisão se precisa de apreciação ética ou não. Aí tem uma outra da Yuka aqui sobre a pesquisa que foi submetida ao Comitê de Ética, que foi para a Federal da Fronteira Sul. A gente não tem... Não consegue trazer de lá para cá, né? Então, a gente quando não tem iniciou o domínio processo... sobre isso, Yuka, porque é a plataforma, eu não sei, geralmente o que acontece é que não sei se você tem algum vínculo, ou a pesquisa tem algum vínculo com a Federal. Se o comitê, você pode entrar em contato com o comitê da Federal da Fronteira Sul, para que o comitê de lá rejeite a pesquisa, devolva a CONEP e a CONEP vai encaminhar para a gente. E esse é um caminho. Mas a gente não tem a gente não consegue acessar nada do teu projeto na plataforma. A gente só tem acesso na plataforma aos projetos que são encaminhados para o IFSC, né? Que vem para o nosso... É automático, a gente não tem governança sobre essa palavra que eu queria lembrar. Não tem governança sobre isso. Boa pergunta, Paulo Sérgio. Se a pesquisa for sobre dados de ficha médica ou prontuário, se eu, pesquisador, vou ter acesso a um banco de dados identificado ou a prontuário é pessoal, o prontuário é do participante, né, do paciente, do cliente, do serviço de saúde. Então, tudo aquilo que envolver informações pessoais, sim, precisa de apreciação ética e sim, precisa do consentimento livre, esclarecido, para que o pesquisador acesse essas informações. Agora, é diferente se, hoje em dia, com a informatização da saúde, é muito mais fácil eu realizar pesquisas em bancos de dados em que eu não vou interagir com dados pessoais. Porque pode ser que a pessoa não queira compartilhar que fulano de tal é portador do vírus tal. Isso é uma questão pessoal. Então, isso é protegido, ele precisa consentir com a liberação dessa informação. Mas se eu quiser, por exemplo, avaliar qual é a incidência de infecção hospitalar dentro de um serviço de saúde, eu posso fazer isso
sem identificar os pacientes. O pesquisador não pode ter acesso a informações pessoais. Então, se eu tenho dados demográficos gerais e um relatório não identificado, eu posso acessar. Agora, se eu vou analisar dados de prontuário é pessoal, eu preciso do consentimento do participante. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma? Não sei se... Estou acompanhando aqui. Então, eu queria só finalizar, deixa eu colocar de novo aqui a apresentação. Só para finalizar com uma reflexão, né, relacionada à ética em si. Então, a gente pode deixar de encarar a ética, a bioética e as relações humanas respeitosas como uma obrigação e passar a enxergá-las como base da nossa construção social e acadêmica. É isso que a gente espera e é isso que a gente quer contribuir com vocês. Somos parceiros, né? A gente quer que vocês cheguem... Depois eu respondo ali no chat, tem mais de pergunta, tá? Vamos encerrar para não ficar cansativo. Professora Vanessa, professor Mike, eu tenho uma última pergunta aqui que chegou, se nós ainda temos uns minutinhos, se vocês tiverem disponibilidade de responder essa última. Aqui no chat. Prazo, tá. Se durante o desenvolvimento da pesquisa que não passou pelo comitê, o pesquisador identifica a construção de novos conhecimentos, qual é o prazo para obtenção de dados e resposta. Legal, essa pergunta até ajuda a gente a responder a questão de prazos, né? Então, a avaliação de um projeto de pesquisa é em torno de 30 a 40 dias a partir da submissão, né? A gente tem que cumprir esses prazos, tirando os períodos de férias. Pode ser menos, né? Se não tiver pendências, vai ser menos, mas entre a tramitação de receber os documentos e emitir o parecer em colegiado, a gente só pode emitir o parecer depois da reunião colegiada, vai ser em torno de 30 dias. E aí, se é uma pesquisa que já está em andamento, a gente vai avaliar aquilo que não foi realizado, né? Então, eu já tenho um grupo de participantes e agora eu quero avaliar uma nova questão. Esse processo, sim, eu posso incluir como um projeto de pesquisa, mas o que já foi coletado, né, o que já tem de dados, se não foi avaliado pelo comitê, a gente não pode avaliar pesquisas que já foram realizadas, né, interação com o ser humano que já foi realizada. Professora Vanessa, professor Michael, nós agradecemos imensamente, em nome do Departamento de Formação e Práticas Educativas, então, a presença de vocês, essa fala esclarecedora que vocês fizeram aqui, né, e que com certeza clarificou muitas dúvidas e ajudou na compreensão, né, do que serve o comitê, que o comitê não é um inimigo, né, que o comitê não é um obstáculo, né, mas que o comitê é esse cuidado, né, é um parceiro na pesquisa, né, e serve para que os pesquisadores e as pesquisadoras consigam ter esses cuidados éticos, né, que são necessários a uma pesquisa, né, que garantam o bem-estar dos participantes, das participantes, né, que garantam que se faça justiça, né, e que a pesquisa alcance os seus objetivos, né, enfim, então eu agradeço imensamente a participação de vocês, nós ficamos à disposição para outras interlocuções e encerramos aqui, então deixamos aberto aí para a palavra final de vocês. Então, acho que o Michael termina, quero agradecer novamente a oportunidade, né, essa organização aqui do evento, agradecer a todos que tiveram paciência de ouvir a gente, continuar nos colocando à disposição,
né, para todos os pesquisadores. A maioria dos casos já tem, alguém já passou por isso e está registrado ali no nosso site, mas se não, a gente vai responder e atender a cada um que precisar da nossa orientação. Agradecer também a todos os membros do Comitê de Ética, né, uma equipe, mais uma vez ressaltando, uma equipe muito competente, um prazer trabalhar com cada um deles, nossa secretária Luciane também faz um excelente trabalho. Então, esse é o meu agradecimento final e realmente me colocar, né, nos colocar enquanto comitê, me colocar enquanto coordenadora e pesquisadora à disposição e como parceira, né, dos pesquisadores da instituição. Muito obrigada, Michael. Tá, então, também agradeço aí a oportunidade, agradeço o convite, agradeço a todos e todas que estiveram nos acompanhando aí nessa transmissão, e como a Vanessa falou, né, nos colocamos à disposição, então ficou os contatos ali, o e-mail, né, e qualquer dúvida, não hesitem, né, não fiquem com vergonha de perguntar, então não se sintam constrangidos em fazer qualquer tipo de questionamento ou pergunta, né, que nós estamos sempre aí dispostos e à disposição para respondê-los e ajudá-los aí nesse processo de submissão, que, como nós dissemos desde o início, a ideia é sempre qualificar, então, todos os trabalhos da instituição. Então, obrigado a todos e todas. Gratidão, então, Mike, um grande abraço, um bom dia e um excelente ano letivo para todos nós. Encerramos, então. Obrigada. Tchau, tchau.